16º aniversário. É uma honra enorme para mim estar hoje aqui conversando com os senhores. Honra ainda maior na companhia do Armínio, reconhecida autoridade, que prestou serviços inestimáveis ao Brasil no processo de estabilização, e ao Júlio, que é um grande amigo e um grande lutador, que tem também contribuído de forma muito importante para o entendimento da realidade nacional. Eu gostei muito das disposições anteriores, achei uma coisa realmente muito interessante a proposição que você tem que fazer uma sinergia entre o setor privado e o BNDES. Como os senhores sabem, provavelmente, eu sou um defensor do Estado indutor. O Estado produtor não produziu nunca muito bons resultados, mas a não existência do Estado indutor também não tem produzido nenhum resultado. Não existe exemplo de desenvolvimento no mundo sem que tivesse em algum instante, em algum país, um Estado produzisse, na verdade, uma visão do crescimento e induzisse esse crescimento. Ele não precisa fazer o desenvolvimento, ele não precisa fazer intervenções diretas, ele pode usar o mercado tranquilamente para fazer isso, mas eu estou convencido de que ele é absolutamente necessário. Essa, na verdade, é o papel do BNDES. Eu vivi a minha vida inteira, pelo menos 20 anos no governo, e fico um pouco surpreso quando o BNDES, na verdade, financia projetos que não têm grande externalidade externa e que, na verdade, incorporam taxas de retorno sociais muito superiores àquelas taxas de retorno privado, porque esta era a função, e esta é a função do BNDES. Acho que é preciso discutir com muito cuidado isso, quando você usa esses recursos em setores ou empresas que poderiam facilmente se financiar no setor privado, principalmente no Brasil hoje, onde você tem um sistema financeiro extremamente sofisticado. Não tenhamos ilusão, o sistema financeiro brasileiro é dos mais sofisticados do mundo, só compete conosco pelo sistema financeiro americano e o sistema inglês. O sistema europeu, o sistema asiático, são todos muito inferiores à nossa capacidade de imaginação e funcionamento das nossas instituições financeiras. Eu gostaria de começar uma discussão um pouquinho anterior àquela que foi dita aqui. Nós estamos discutindo como capturar esta poupança, na verdade, e transformá-la em investimento. Eu gostaria de começar a discutir um pouco esta relação investimento e crescimento e depois investimento e poupança. É claro que existe uma relação entre investimento e crescimento. É muito menos estreita do que frequentemente a gente acredita. Nos meus bons tempos de 25 anos, em que eu acreditava no planejamento sem preços, nós tínhamos um nome para isso que chamava relação produto-capital. E estávamos convencidos de que isso era uma relação relativamente constante, entre 2,8 e 3, e isso era o início de toda a nossa compreensão da realidade do crescimento. Nós nos esforçávamos para fazer um investimento X para ter o crescimento Y. A história mostrou depois que esta é uma relação muito mais variável do que parece. Ela, na verdade, é uma variável aleatória que nem sequer a média é constante, não é um sistema ergótico. Por quê? Porque, na verdade, há uma modificação na estrutura do capital, existe o aprender fazendo, há coisas que vão se modificando e esta relação tem uma enorme variância. De forma que, quando eu vejo e assisto proposições apodíticas ditas como ciência, para crescer 5% é absolutamente necessário poupar 25%, eu sinto um pouco de desconforto, porque seguramente a relação permite crescer 25% com um investimento de 17% a 37%, dependendo de como a estrutura funciona, como as instituições estão funcionando. Eu também não creio no que eu acho hoje uma das coisas mais tristes, que é essa ideia metafísica de um produto potencial. Não existe função de produção, esta é que é a verdade, e os economistas não se envergonham
de deixar de reconhecer este fato. Isso já o Simon provou, não é o Simon, o Herbert Simon, provou em 1960 e poucos, tá certo? E todas essas relações que nós ficamos brincando com ela aí, de corredor, de produção de velocidade constante, tudo isso é produto, na verdade, de uma manipulação de uma identidade, onde você, aplicando o enquadramento logarítmico de equação diferencial, constrói a tal equação. E é exatamente por isso que, de vez em quando você ajusta, dá certo. É o contrário. A função de produção ignora o fator mais importante de produção, que é o empresário. Quando você pergunta isso, ele diz, não, isso está naquele PFT, aquela produtividade total dos fatores, o PTF, e que é, na verdade, um buraco negro, no qual os economistas escondem tudo aquilo que acontece na realidade. Então, essa relação existe, certamente, é muito, eu disse, menos estreita do que parece, e o que é confortador é ver que nós estamos desenvolvendo, na verdade, mecanismos que vão permitir capturar a poupança necessária para produzir o crescimento. O segundo ponto que eu gostaria de discutir também ligeiramente é esta precedência entre investimento e poupança. É claro que a poupança é fundamental, basicamente é função da cultura da sociedade e das instituições que ela construiu. Então, não adianta ficar imaginando a China poupa 35% e o Brasil 17%. As condições são totalmente diversas, na verdade, as instituições são diversas, as culturas são diversas. Não é isso que faz a diferença de crescimento. De forma que o que me parece é que numa sociedade como o Brasil há razoável suporte empírico para acreditar que poupança e investimento andam mais ou menos juntas e o que é pior, que o investimento precede a poupança. Essa é uma das coisas muito interessantes que eu acho que a gente precisa levar em conta quando continuarmos a estudar esses problemas. O problema de desenvolvimento é basicamente um estado de espírito. Na verdade, quando um estado indutor é capaz de cooptar o setor privado, fazê-lo acreditar que existem investimentos que têm retorno, compreender que você só investe quando está chegando perto da capacidade produtiva e sabe que tem demanda depois da capacidade produtiva. Senão não há investimento. Você não consegue realizá-lo. O Estado, você me digo, o Estado faz bons discursos, mas é incapaz de fazer o desenvolvimento. Ele pode induzir o setor privado a fazê-lo. O velho Marshall dizia isso com muita graça, com muito mais graça do que eu, dizendo que o Estado inglês poderia fazer uma grande edição e maravilhosa edição do Shakespeare. Só não podia escrever as peças do Shakespeare. E é o que nos acontece. Então, me parece que essa discussão um pouco desfocada entre estadolatras e estadofóbicos, que se apropriou da tribo dos economistas, é uma das coisas mais antiquadas que existe. Não há nenhuma razão para imaginar que ela tenha qualquer significado. Eu acho que um banco como o BNDES tem um papel importante exatamente como instrumento desse Estado indutor. Eu concordo muito com os argumentos que foram colocados aqui na mesa a respeito do BNDES. Inclusive, acho que um banco como o BNDES tem que ter, obviamente, a governança mais segura possível. Mas, obviamente, não é um banco que tem que ser controlado nem por Basileia 1, nem por Basileia 2. Os objetivos são totalmente diversos e é preciso que a gente entenda isso. E eu acredito mais ainda. Acredito que existe sim um mecanismo de produzir o crescimento com esta ação do Estado. Como eu disse, é uma ação do Estado indutor. Eu frequentemente ouço e vejo agora, há poucos dias, o Banco Mundial, eu acho que num ataque de lucidez extremamente raro nos últimos anos, publicou um documento que é feito por uma comissão de crescimento e desenvolvimento, do qual, aliás, participou o Baixa, corretamente, e mais dois